do Velho Testamento, 1 Samuel 27, versículo 1. 1 Samuel 27, versículo 1. Que diz assim, já encontrou? Se você não encontrou, está projetado lá na tela, ó. Diz assim, Davi contudo pensou. Quantos irmãos pensam aqui? Quem pensa, levanta a mão e diga, eu penso. O que o filósofo disse sobre pensar? Eu penso, logo existo. Eu penso, eu estou vivo. Aí a gente tem aqui uma janela de informação sobre o que Davi pensou no momento da vida dele. Davi, contudo, pensou, algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Os filisteus são os inimigos, um povo contrário que invadia, que atacava, que queria derrotar o povo de Deus, o povo de Israel. E aí continua Davi a pensar, então, se eu cumprir o meu plano, Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Amém. Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Eu creio que alguns de nós, nessa noite, precisamos de um tipo de libertação bem específico, Senhor. Um tipo de libertação nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e, por consequência, nos nossos pensamentos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, edifica, abençoa, cura, liberta, salva, que os feitos de Deus, as obras de Deus sejam vistas nessa noite, na vida de todos nós. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu espero que eu não complique muito aqui, mas que você consiga me acompanhar e me entender. As imagens que ocupam a nossa mente, elas estão intimamente ligadas, associadas às ideias que abrigamos sobre um determinado fato. Não sei se você entendeu, prestou atenção, vou lhe dar mais uma chance, que Jesus falou comigo para eu ser bonzinho. As imagens que ocupam a nossa mente estão intimamente associadas. Está ouvindo, irmão? Você não está? Tem gente que não está me ouvindo. Não sei se eu largo você para lá. Estão associadas às ideias que abrigamos sobre um determinado fato. O que eu estou dizendo para você? Na base do versículo que nós lemos, estava na mente, as imagens que tinha na cabeça de Davi, era ele morto. As ideias, as imagens da cabeça dele, é o funeral dele. As ideias que passavam, os pensamentos na cabeça de Davi, era ele morrendo pela espada do rei, era ele tomando uma flechada, ou como antes tinha acontecido no palácio, ele ter atingido por uma lança. Você está entendendo? Eu sei que muitos de nós entendemos porque também caímos nessa situação, também sofremos por causa disso. É importante saber que tanto as ideias quanto os sentimentos controlam os significados que damos às coisas das quais estamos cuidando, estamos envolvidos. Também não foi muito simples esse pensamento. Vou repetir. É importante saber que tanto as ideias quanto os sentimentos controlam os significados. Você pode olhar para uma situação e dizer, puxa, você pode olhar para uma pessoa e aquela pessoa que é uma bênção para você, aquele é uma ameaça, aquele é um inimigo. O teu sentimento da imagem que você constrói vai produzir esse efeito na sua vida. E esse, melhor dizendo, controle é tão grande, tão forte,
que pode tirar completamente a nossa visão da realidade que nós estamos enfrentando. Pense um instante comigo. Quando Satanás atacou Eva, ele não o fez com uma arma, ele não o fez com uma flecha, ele não o fez com uma lança, ele não o fez com uma explosão, com um fogo, não. Ameaçando Eva a fazer aquilo que ele, o diabo, desejava que ela fizesse. Ele trabalhou na cabeça de Eva, na área das ideias, na área dos pensamentos. Olha, se você comer desse fruto, não é que você vai morrer, é que você vai ser como Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Ele semeou uma dúvida na mente de Eva, de que Deus não era um Deus muito confiável. Você sabe que a gente faz isso com relação às pessoas de várias maneiras. Eu encontrei fulano. Fulano? Por quê? Você conhece ele? Né? O famoso, gente boa, mas o pé nega. Cuidado. Esse tipo de coisa já abala, já nos joga, poxa, será que eu devo fazer? Será que eu devo emprestar o dinheiro? Será que eu devo aceitar a parceria? Será que eu devo fazer esse trabalho com essa pessoa? Eu pensei que a pessoa era isso, mas o outro vem agora e começou a me contar coisas. Isso afetou o meu pensamento, a minha ideia, o meu sentimento em relação àquela pessoa. Eu achei que ela era confiável, agora já não sei se é. Isso o diabo fez em relação a Deus. E por isso Eva deveria pensar melhor na possibilidade de ter maiores chances de fazer e de realizar os seus desejos. Uma das maneiras de abrigar ideias erradas é criar imagens erradas em nossa mente. Vou dar um exemplo banal que talvez aqui alguns de nós já vivemos. Quando uma pessoa faz de si mesma uma imagem distorcida, as suas atitudes, as suas ações também serão distorcidas. Porque Deus teve que corrigir Josué. Você que conhece a história? Por que Deus teve que corrigir Gideão? Por que Deus teve que corrigir Jeremias? Por quê? Você que é professor, você que dá aula da Bíblia, você que conhece essas histórias, estes e muitos outros, e eu e você, nós algumas vezes olhamos para nós mesmos não acreditando, por exemplo, que nós podemos ser usados por Deus. Ô Josué, não, poxa, eu sou menorzinho. Ô Gideão, você está aí malhando trigo, escondido. Ô homem valente, já usei essa expressão várias vezes aqui, falando sobre Gideão. Homem valente, o Senhor é contigo. Homem valente? Quem então homem valente? Cadê? Pensei que eu estava sozinho. Por quê? Porque ele tinha uma imagem de si mesmo afetada. Ouça, os pensamentos determinam a direção, os pensamentos inspiram a motivação e nos levam a fazer muitas vezes o que nós não desejamos fazer. Daí a exortação que todos nós conhecemos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu não sei se quando você lê Efésios 4, versículo 8, que é o versículo que eu li agora, eu não sei como é que se você acha bonito, acha poesia, acha legal, ou se você aplica a Bíblia para você,
Ou se você pega para Deus e fala, caramba, eu estou errando aqui. Ou, poxa, eu preciso me livrar de alguns pensamentos, porque o que eu tenho pensado mais é em coisas que não são puras, que não são verdadeiras. Então, a vida de Davi, ela nos oferece muitos elementos dentro deste quadro das ideias e imagens, que muitas vezes eu e você abrigamos na nossa mente. O versículo que nós lemos começa dizendo, Davi, contudo, pensou. Dá uma radiografia do que está no pensamento de Davi, que foi explicitado. Algum dia serei morto por Saul. Quero que a gente caminhe um pouquinho, sem nos alongar muito, por parte, para entendermos essa afirmação de Davi. Ele estava exausto. Ele estava cansado, em razão da perseguição constante de Saul. Ele, quando ficava em algum lugar e se sentia razoável ali, lá vem Davi, lá vem o Saul atrás dele, ou alguém vinha correndo, Davi, o meu rei, né? Vinha um irmão da Bahia e falava, meu rei, você sai fora, porque Saul está chegando. Isso constantemente. Depois de ter o rei em suas mãos e poupado a sua vida, Davi seguiu o seu caminho. Mas ele avançou apenas fisicamente. Está ligado? Ele estava na caverna, Saul comeu muito coco, teve uma dor de barriga, foi lá dentro da caverna, num cantinho, e Davi estava ali perto dele, podia ter matado ele, mas ele não fez isso. Ele, para provar que ele estava lá dentro, ele cortou um pedaço da túnica do rei, e depois que o rei estava afastado, ele estava dizendo, ô rei, olha aqui, eu podia ter te matado, olha a tua roupa está cortada, fui eu. Você esteve nas minhas mãos, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. E aí o rei, aparentemente, meu filho, você é tão legal, e saiu, e Davi seguiu o caminho dele. Essa atitude, eu falei, está perdoado, vamos voltar para a cidade, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o reinado, vem voltar a ser o meu capitão. Não. O rei falou, agradeceu, mas Davi continuou se sentindo inseguro. E ele seguiu o seu caminho. Mas eu quero que você veja, por esta declaração dele, que ele avançou só fisicamente. Dentro do coração dele, ele continuou dizendo, um dia eu vou ser morto por ele. Um dia eu vou morrer por ele. O seu espírito, a sua alma ainda estavam conturbados. Os pensamentos incomodavam a sua mente. E aí ele começou a criar imagens irreais que passaram a dominar as suas ações. Ele começou a criar uma imagem que um dia eu vou ser morto por Saul. Ele podia dizer assim, vou ter cuidado que eu posso ser morto por um leão, eu posso ser morto por um urso, eu posso ser morto dormindo por um animal. Eu posso dormir no meu helicóptero caindo. Tivemos essa notícia triste do jornalista que morreu no acidente. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Você já parou para pensar que há certas situações que a gente não sabe que aquele é o último bom dia, aquele é a última conversa, aquele é o último programa, aquela é a última palestra? Né? Quem vai saber? Você acha que quando ele acordou, ele falou assim, poxa, um dia bom para morrer? Não estava nem pensando nisso. Vou morrer. Então, essas imagens negativas começaram a angustiar a sua mente. E uma luta emocional se instalou no seu coração. Como é que você imagina que ele falou assim, estou bem, estou tranquilo. Saul vai me matar, mas eu sou de Jesus, aleluia. Você acha que ele falava assim? Você acha que o espírito dele estava animado? Você acha que o espírito dele estava encorajado? Não. Ele estava perturbado, ele estava intranquilo, ele estava sem paz. Porque aquela imagem que os seus pensamentos formavam na cabeça dele é que Saul ia matá-lo um dia. Você conhece a história toda? Saul por acaso matou Davi? Não. Davi também não precisou matar Saul, porque ele tomou a decisão de não tocar no ungido de Deus. Mas Saul morreu antes dele. Mas é tão bom a Bíblia, é tão maravilhoso, que a Bíblia nos dá a história toda. Mas a gente não pode perder a questão desse momento, quando ele diz assim,
Como você também já passou por coisas na vida que você falou assim, acabou meu casamento e não acabou. Agora não tem mais saída para mim, teve saída. Agora é melhor eu chutar o balde, mas você não chutou o balde por graça de Deus, e a situação mudou. E a porta abriu, o mar abriu. Então, eu quero dizer algumas coisas para você, eu espero sinceramente não me alongar, vou me esforçar ao máximo. Quero dizer para você que, em primeiro lugar, ele permitiu, nesse estado de ânimo, que a sua visão fosse encoberta pelas circunstâncias que o envolviam. Talvez você diga, é muito complicado não se deixar envolver. Eu já, num culto de oração aqui, eu falei, meu irmão, você ora, você está na casa de Deus, você crê, você abre a sua boca, você diz para o mar, mar abre. Como que a gente faz? Depois de dizer, mar abre, aí você vai para casa e não chega lá, o mar está 10 vezes mais revolto. Está 10 vezes pior, aí você fala, caramba, o bispo não está com nada, o irmão não está com nada, porque eu falei, profetiza, diga ao seu mar, o mar vai abrir. Aí a circunstância, eu falei disso de uma coisa que eu vivi há algum tempo atrás. As minhas circunstâncias me davam na cara, as minhas circunstâncias bofeteavam minha alma, minha fé, porque eu falava uma coisa e a circunstância esmaga. Quando você crê, quando você fala, quando você confia em Deus, é isso aqui que eu estou dizendo, que nós não podemos permitir, quando nós estamos de um jeito, nesse estado de ânimo, que a visão seja encoberta por circunstâncias. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelo que vê, mas por aquilo que ele crê. Eu falando aqui, eu fico entusiasmado, falo mais alto, é muito bonito, mas na prática a gente sabe que é difícil. Na prática a gente sabe que a circunstância, como eu já disse, dá na nossa cara, nos esbofeteia, faz com que a gente fique com os pensamentos mais confusos, impregna as imagens no nosso coração. Algum dia serei morto por Saul. Observe que os pensamentos que ventilaram a mente de Davi nublaram, obscureceram a sua visão, as preocupações. Ele não teve aquela visão, Deus está comigo, eu vou aguentar. A palavra, aquele óleo que Samuel derramou sobre a minha cabeça, quando eu estava na casa de papai, isso vai se cumprir, porque isso é de Deus. A circunstância, elas roubaram o olhar dele. A incredulidade impediu que ele olhasse para frente dessa perspectiva. Quando ele olhava, mais dia, menos dia, o Saul vai me pegar. Mais dia, menos dia, eu vou ser morto. A visão nos faz enxergar a vida, não no momento em que ela acontece. O que eu quero que você perceba é que a visão sempre tem um sentido futurista, né? Mesmo que o futuro seja 30 segundos. Né? Quando você está guiando o seu carro, estou falando da visão humana, você está guiando o seu carro, aí você vai na Avenida Brasil, você vai na Washington Luiz, aí você vê que lá na frente o trânsito está pior. A visão te capacita, pensa no freio aí, segura o carro, está parado, tem um problema. Né? O futuro de 10 segundos é um acidente que você vai passar por ele lá. O futuro daqui a 30 segundos e a visão nos dá isso. Falando do contexto espiritual, a mesma coisa. Ela não é a resposta para os problemas que envolvem a vida presente. Quando a pessoa perde esta capacidade de enxergar o amanhã com os olhos da fé, ela perde também a capacidade de acertar o caminho. Se eu não vejo pelos olhos da fé, como eu devo ver, é muito difícil acertar esse caminho. Isso gera um sentimento na gente que gerou no coração do rei Davi. Que sentimento? De
fraqueza, de medo, de desencorajamento. Nos sentimos desencorajados. Melhor desistir, melhor não avançar. Avançar para quê? Lutar para quê? Andar para frente para quê? Um dia eu vou ser morto mesmo. Eu pergunto como uma pessoa pode avançar, lutar e vencer quando não consegue enxergar o futuro com fé? Como é que você pode avançar, lutar e vencer quando não consegue enxergar o futuro com ousadia? Porque a fé nos dá uma ousadia. Como é que pode? Não pode, não consegue, não vai. Acabou, deixa para lá, deixa a vida me levar, sei lá o que a gente pensa. Quando você tem esta visão, esta fé, aí você diz, não, vai, Deus está comigo. Né? A Bíblia diz o quê? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você já se perguntou por que você não crê nisso? A nossa falta de identificação com esse texto pode ser que a gente não ama o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, não para aqueles que Deus ama, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então, talvez seja a razão que a gente lê esse versículo, essa promessa poderosa, e a gente é negativo, e a gente é incrédulo. Talvez se você não vive essa realidade espiritual, deve ser o caso de você acertar a sua vida, botar Deus em primeiro lugar, voltar a amar o Senhor. E amar o Senhor, o que é amar o esposo? O que é amar o filho? Né? Você não ama sua esposa, não? Você ama sua esposa? O que é amar a esposa? Dá dinheiro para ela? Não? Coitada, dá também um pouquinho de dinheiro para ela. É servi-la, é cuidar, é se antecipar. Você ama. O que é amar o irmão? É outra coisa. Tem uma mesma base de servir, de se interessar, não é? Quantos aqui dão um beijinho na sua esposa? Dá beijinho nela? Quantas esposas dão um beijinho no marido? Ih, irmão, segura aí, irmão. Melhora aí, irmã. Fala para a irmã, irmã, melhora aí, irmã. Cuida do santo. Cuida do homem. Dá uns beijinhos no cara. Não é o meu assunto hoje, não, mas tem umas esposas aí. Oh, precisa de dinheiro. Você só fala de dinheiro, irmão. Só pede para comprar coisa, irmão. Precisa do incentivo. Ataca o cara. Tem uma irmã aqui da igreja que o amor faz ela dizer que o marido dela é o Brad Pitt. Vai amar o marido assim lá em... Isso é amor pra caramba. Um dia ela chegou para mim cheia de ousadia e fé. Olha meu Brad Pitt. Eu até fechei o olho para não ver. Eu gosto muito, vou confidenciar uma intimidade do Bispo Tito. Gosto muito da casa do Bispo Tito. E a Raquel, toda hora ela fala assim, olha só, olha que monumento. O chefe baixa a cabeça, ele fica, não sei se ele fica tímido, mas toda hora a Raquel fala assim, olha que joia. Olha aqui. De vez em quando eu fico com a inveja. Minha mulher não fala nada disso. Minha mulher fala assim, olha que barrigudo, olha que roncador. Irmãos, queridos, há dias em que a coragem desaparece na minha vida. Há circunstâncias que a coragem desaparece, assim como a neblina durante o sol, ela desaparece. Né? Está nublado, quando o sol rompe, a neblina... Isso é como a coragem na nossa vida. Diante do sol, diante do problema, diante da dificuldade, a nossa coragem desaparece. Aquela velha palavra, jamais pensei de passar por isso. Sim, mas você está passando. Sim, mas é uma realidade hoje. Não é fácil continuar fazendo o trabalho quando não se tem esperança em relação ao amanhã. Não é fácil
continuar mantendo o casamento quando se tem esperança de amanhã. Não é fácil, e você pode aplicar esse princípio, não é fácil quando você não tem esperança. A falta desta visão faz com que as pessoas olhem mais para baixo, para o chão, do que para cima, para Deus. Né? Nos termos do Salmo, eleva os meus olhos para os montes, onde me mirar o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, olhar para o alto, no contexto da inspiração e da poesia do Salmo, é olhar para Deus. Não que Deus não esteja do meu lado, não que eu não possa achar Deus aqui embaixo, mas o olhar para baixo é um significativo da circunstância. A gente fica com a visão presa, a gente não consegue levantar os olhos. Eu nunca vou esquecer uma coisa que eu ouvi, que o bispo Roberto teria dito, mas eu não ouvi do bispo Roberto, eu ouvi de segunda mão, que o bispo Roberto tinha um negócio com ele, que ele não morava em apartamento de fundos. Bom, talvez ele pudesse escolher e você não pode. Talvez você more na casa que a sua mãe deixou fazer a laje lá em cima, é ali mesmo. Né? Mas ele dizia assim que quando alguém dorme e acorda e abre a janela e vê uma parede, que isso atrapalha aquela pessoa. Que isso gera uma limitação no coração dela. Você já viu que as pessoas dizem, nossa, eu preciso sair daqui, preciso dar uma volta, porque eu abro minha janela e é uma parede. Né? Porque há uma inspiração. Há uma inspiração nas coisas que a gente vê. Há uma inspiração de você olhar para o mar, de você olhar para a montanha, de você olhar para o sol. A imensidão nos inspira. A grandeza tem um efeito na nossa alma. Que a vida e o mundo é muito mais além do que a parede que eu vejo todo dia. Quando eu abro a minha janela, a parede da casa do vizinho, a parede do outro, a parede de pedra, ao pé de uma montanha. Por isso, estas pessoas só conseguem olhar para o que está acontecendo ao seu redor, não conseguem construir nada, porque o esforço de fazer alguma coisa não compensa para elas. O pensamento de Davi era o seguinte: Saul ainda estava vivo e, portanto, era uma ameaça real para ele. Davi olhava para o chão, para o momento da sua crise. Ele, por um instante, havia se esquecido de que havia um Deus que ainda governava não só o mundo, mas a sua própria vida. Eu não sei, aqui os que sabem mais a Bíblia do que eu, graças a Deus, quando Davi escreveu o Salmo 139, possivelmente num tempo agitado, como este tempo que ele vivia aqui. E a pergunta é, por que Davi não colocou em prática esta verdade que ele já conhecia? Davi, em razão do seu estado de ânimo, deixou de ver o futuro que Deus estava preparando para ele. E, obviamente, há muita gente na igreja que já desacreditou da possibilidade de Deus mudar o rumo das suas vidas. Vivem, mas não desfrutam de tudo o que Deus preparou. Segunda coisa que eu quero dizer é, com a perda da visão, Davi perdeu a paixão. Davi perdeu um vício. Sabe que paixão é ter paixão, é se dedicar, é fazer com força. Ter paixão é fazer com interesse. Ter paixão é não ter segundas intenções, é ter paixão. Nós temos tantas paixões, o nosso trabalho, as coisas que nós fazemos. Uma pessoa que trabalha, que vai para o trabalho com aquela paixão é diferente com uma pessoa que bate cartão, que cumpre horário, é diferente. A produção é diferente, o resultado do trabalho é diferente. Então, Davi perde a visão, porque perde também a visão. Davi, contudo, pensou. A tradução de Almeida diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo. Quer dizer, isso não foi algo que Davi expressou, mas algo que Davi sentiu, pensou. Então, irmãos, quando a visão desaparece, a paixão vai embora. Nós somos condicionados a aceitar, a participar, a nos envolver nos projetos que prometem alguma recompensa. Para sermos motivados, nós temos que dizer, não, vai que você vai ganhar isso, vai morar, olha, quero que você vá morar no Sudão, quero que você vá morar, a vida lá é tudo, mas você vai ganhar tantos, você vai jogar bola no Japão, o cara fica lá, uma vida complicada, não sabe a língua, uma adaptação difícil, mas ele está ganhando muito dinheiro, então a promessa vale o sacrifício.
É óbvio. Se eu for ganhar aqui o que eu vou ganhar no Japão, o que eu ganho aqui, por que eu vou para o Japão? Tem que ter uma recompensa. Não foi sem razão que a multidão que seguia Jesus sempre havia a possibilidade de se ter pão e peixe. A multidão não tinha uma visão espiritual, a multidão viu, recebeu um milagre e a expectativa se mantinha. Será que hoje vai ter pão e peixe de novo? Será que hoje a gente vai ser abençoado, né, de novo? Eu penso que, infelizmente, o cenário não mudou nos dias de hoje. Ninguém gosta de perder, de ser derrotado, mas quando a nossa visão se encurta, a nossa paixão também diminui. A paixão é a força motriz que nos move, é a força motriz da nossa chamada. Servir ao Senhor com alegria. Eu já citei esse quadro, né? Quando a gente ama, quando a gente é apaixonado, a gente tem alegria de tudo, né? Eu já citei isso aqui. Eu, graças ao bom Deus, ainda não tive que trocar a fralda de nenhum neto meu. Se eu tiver que trocar, eu vou trocar. Mas eu oro, até Jesus me guarda desse tormento e tal. A Kátia fala do Ângelo, né, do nosso neto. Nossa, Miguel, o Ângelo fez uma caca imensa. Geralmente o Ângelo, depois da caca, tem que dar banho no sujeito. Ele fica todo feliz, todo sujo. Mas quando a gente tira a caca de quem a gente ama, né, a gente até sorri. Que lindo! Porque a gente tem paixão por aquela pessoa, por aquela situação. Nós não temos força. Nós não dizemos assim, não consigo. Não, vou fazer, tem que tirar. A gente se dedica, a gente se levanta de madrugada. Nada é difícil. Sem paixão não há crescimento. Sem paixão não há sucesso. Sem paixão não há conquistas. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que não se dobra às circunstâncias. É um cristão que não se acovarda diante dos desafios e também diante das comodidades. Você sabia que o problema de muitos de nós não são os desafios, são as comodidades. O problema, a dificuldade de alguns de nós é a comodidade. A gente não quer se mover, não quer se mexer, porque aqui está bom aqui. Não é? Foi a frase que eu ouvi repetidamente do bispo Roberto, já falei repetidamente aqui na igreja. O bom é inimigo do melhor. E o que faz com que a gente fique no que é bom e impede que a gente vá para o melhor? A comodidade. Não, está bom, está bom, está bom. Mas aí, será que pode ser melhor? Foi por isso que ele começou a fazer concessões na tentativa de se livrar de Saul. Se há algo que precisa ser restaurado na nossa vida, eu acredito, é a paixão. Se há algo que precisa ser restaurado na vida da igreja, é a paixão. Paixão pela presença de Deus. Paixão pela comunhão com a igreja. Paixão pelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Paixão pelos que sofrem e não recebem uma palavra, um ânimo, uma visita, um abraço. Paixão por uma espiritualidade de resultados, não uma espiritualidade só de sentimentos. Nossa, cara. Mas uma espiritualidade traduzida em atitude, em ação. É essa que dá alegria, é essa que dá realização, ser instrumento de Deus. Sim, nós perdemos a paixão por essas coisas. A perda, então, momentânea em razão do esgotamento emocional, fez com que Davi perdesse a direção de Deus. Para onde Davi se dirigiu ao pensar na possibilidade de ser morto? Ele pensou num caminho que muito mais provavelmente ele seria morto. Diz aí o versículo 1, é melhor fugir
para a terra dos meus inimigos. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Olha aí. Ele perdeu muita coisa, que ele passou a ver um caminho totalmente equivocado como a saída para ele, a solução para ele. É melhor ir para lá. Onde estava o guerreiro que não se curvou diante de um gigante? Onde estava o autor do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande numa situação de ameaça, num vale de ameaça, no vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Onde o homem revelado na palavra de Deus, segundo o coração de Deus, aonde esse homem foi fugir, para onde ele fugiu, aonde ele foi se esconder. O texto nos diz que ele foi para os filisteus, um povo inimigo do povo de Deus. Pois você pode ler 1 Samuel 28. Que situação triste, lastimável. Que vexame ver um homem da estirpe, do calibre de um Davi, voltando-se para o mundo, voltando-se para um grupo hostil a Deus, inimigo de Deus, que nega Deus, que rasgava tudo, que adorava outros deuses. E nem eu nem você, nós sabemos, e não pense que hoje isso é diferente. Os filisteus hoje têm outros nomes nos dias de hoje, mas eles continuam sendo filisteus. Eles têm outros nomes, mas eles continuam sendo inimigos do povo de Deus. Eles têm outros nomes, mas continuam sendo inimigos da igreja, inimigos da fé, inimigo do povo de Deus. Então, vou terminar. Veja o que aconteceu com ele. Ele perdeu 3 coisas importantes. Perdeu a visão, que é olhar para cima, para Deus. Perdeu a paixão, é aquela fome pelas coisas de Deus. E ele perdeu a ação, que é o compromisso em fazer a vontade de Deus. Você já percebeu? Às vezes a gente está assim, eu não consigo. A gente está dizendo que não consegue obedecer. Eu não consigo fazer aquilo. Na maioria das coisas, tudo que Deus mandou, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que buscar a Bíblia, eu sei que eu tenho que estar em comunhão, eu sei, mas não consigo. Cansados, a nossa mente cheia daquilo que devia estar vazia. Então, ao passar para o outro lado, Davi entrou num processo de desequilíbrio emocional muito grande. Teve que se passar por maluco, inicialmente. Imagina Davi, babando, espumando. Quando veio o rei dos filisteus, Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, no meio desta confusão toda, Deus voltou seus olhos para Davi. Eu penso que muitas vezes na minha vida e na sua vida, a restauração acontece. A restauração é feita quando algo de valor está em jogo, sabia? Quando nós estamos com a iminência de perder, está em perigo, N coisa, aí parece que naquela hora que a gente fala assim, meu Deus, a gente acorda com aquele aflição. A Bíblia nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Só Deus pode nos restaurar. Só Deus pode devolver para nós aquela vida de paz, segurança e prosperidade. Só Deus pode nos abençoar. Não se engane. Não se deixe enganar. E não se engane. Você, creio eu, faz parte de um projeto que ultrapassa esse momento que você está passando. E se Deus tem esse projeto para a sua vida, você não vai ficar nesse deserto, você não vai ficar nessa tempestade, seu barco não vai afundar, você vai chegar na terra prometida, você vai atravessar o deserto, porque Deus tem um plano para a sua vida. Então não pense que agora como é que vai ser, não sei, eu só sei que Deus está comigo e Ele vai cuidar de mim. Também na hora que chegar o meu dia, chegou o meu dia. Né? E está tudo certo. Talvez você acredite que a melhor coisa é se afastar.
Talvez você pense que a melhor coisa é voltar para o mundo. Talvez você pense que o melhor é procurar outras paragens para tentar resolver os seus conflitos. Querido, só há um caminho à sua frente. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ele continua sendo o caminho para mim e para você. Então agarre-se com Ele e deixe os Saús ameaçarem a sua vida. Assim como Deus guardou Davi até o final da sua vida, Ele também guardará você até o final da sua vida. Eu desejo de todo o meu coração que você seja restaurado nessa noite, renovado, e que você abrace com muito vigor a sua fé, o Evangelho, a verdade, e que você anime-se em Deus. Esse é um texto que sempre mexe comigo. Davi cobrou ânimo no Senhor. Davi não cobrou ânimo no milagre, não cobrou ânimo na morte dos inimigos. Ele cobrou ânimo no seu Deus. Deus tem ânimo para você. Deus quer que você se livre desses pensamentos negativos. Que você se livre desses pensamentos de morte. Ah, eu acho que eu vou morrer agora. Nem vai, você sofreu, não morreu. Pior que a pessoa que vive assim, ela não pensa assim, poxa, graças a Deus. Ah, não foi agora, então vai ser amanhã. Não foi de Saúl, vai ser de topada. Não foi de topada, vai ser de câncer. Vamos orar? Fique de pé comigo. Muitas vezes na minha vida, na minha casa, diante de desafios gigantes, eu tenho essa prática de pôr a mão na cabeça. E de dizer, Senhor, põe em ordem minha cabeça, por favor. Senhor, acalma meus pensamentos. Queria que você fizesse isso. Colocasse a mão sobre a sua cabeça. Colocasse a mão sobre a sua fronte. Se você quiser, obviamente. E que você diga, Senhor, renova a minha mente, Pai. Assim como a gente põe a mão no caroço, como a gente põe a mão na dor, e diz, Senhor, cura-me. Põe a mão no joelho, na perna, põe a mão no abdômen. Pai, que dor é essa? Pai, coloca a sua mão na sua cabeça, dizendo, Jesus, renova a minha vida, Pai. Jesus, liberta-me. Quebra na minha alma, quebra no meu sentimento, quebra na minha mente, essa tirania, esse governo, esta ditadura, que quer roubar da minha vida a paz, que quer roubar de mim. É verdade, Senhor, que eu tenho permitido que esses pensamentos não só passem, mas que eles permaneçam. Mas, Senhor, eu creio na Tua Palavra, eu acredito na Tua Palavra, eu fui chamado por Ti, e aquele que crê em Ti, não é que eu creio no pensamento positivo, mas eu já sei que o pensamento negativo é uma prisão, que afeta a minha fé. Eu fico com as imagens, a gente ouve notícias, a gente fica ali achando que aquilo vai ser a nossa sentença, a gente passa por situações tremendas, meu Pai. E a nossa boca fala uma coisa, aleluia, mas a nossa alma não fala aleluia. A gente fala glória a Deus, mas a nossa mente, a nossa alma não fala. A nossa alma está mergulhada em temores e dúvidas. Manifesta o Teu poder, ó Pai. Que a Tua palavra, que a Tua presença, que a oração da fé faça toda a diferença na vida de cada um de nós, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar.